Como duas lésbicas de cores complementares fizeram chorar tanto e eu gostar tanto disso. Oi, eu sou o Cauê e hoje nós vamos falar sobre a parte 2 de Wicked, Wicked for Good, que a parte 1 é infinitamente melhor e eu já sei e você concorda também. Porém, a parte 2 também é boa. E estou me segurando o microfone assim porque ele fica ruim quando eu boto aqui. Então se der alguma interferência, alguma coisa, porque eu balanço bem as mãos, mas eu vou tentar deixar parado. A minha roupa de hoje foi inspirada na Glinda e na Elfa. Eu já trouxe o pentagrama com o meu pentagrama e tal. Mas se ela tivesse uma filha, poderia ser uma versão mais bonita minha, talvez. Comprei esse baratinho. Não consegui pintar esse negócio de vermelho, então vai assim mesmo. Tá gordinha, mas tá bom. O filme começa com a nossa tão famosa construção da estrada de tijolos amarelos, por onde Paul Dorothy vai sapatear por todo o filme. Temos também a nossa querida Luísa Malverde, que é a Elphaba, peitando os guardas do mágico que estão construindo aquela coisa com muita crueldade animal, como sempre. Em contraponto, nós temos a história da Glinda se tornando uma figura pública em Oz, basicamente uma política. E com sua nova assessora de imagem, a Madame Morrible, que agora é tipo uma social media pra ela. Lá ela começa a cantar como a bruxa do mal, manipula massas, o quanto a bruxa é tão malvada que se jogarem um copo de água nela límpido, ela morre, porque água, enfim. Água para as bruxas é tal qual crucifixo para o vampiro, não faz eles brilhar. E aqui já temos o primeiro ponto do filme que eu não gostei tanto, que foi a inserção dos pontos da Glinda. Porque no musical a Glinda quase não aparece. Ela tem algumas cenas, só que no filme prolongaram, mas as cenas. Algumas cenas como a do bode, que eu vou falar mais pra... Algumas cenas como o do macaco voador fazem sentido e deixam a história melhor. Mas outras, como esse começo, dela se lembrando da infância, lembrando que ela não tinha magia, lembrando que ela sempre sonhou em ser amada, não faz tanta diferença assim, porque a gente já sabe disso do primeiro filme. Então, pra mim, foi só muito jogado. E também ela compete com outros arcos que são muito melhores, que é o da Nessa Rose e da Elphaba, que são infinitamente melhores e com muito mais carga dramática do que o dela. Vemos a nossa Bolsonara dando a bolha para a Glinda, dizendo que ela também tem que voar assim como... Dizendo que ela também tem que voar assim como a bruxa, porque ela é Glinda, boa, bruxa, boa do norte. Então ela deve voar também, que nem ela, para agradar o público. Aquele famoso manipulação de massas. Ai, adoro. E eu acho muito interessante esse tema, porque se vocês não sabem, eu faço faculdade de Relações Internacionais. E lá é muito comum a gente estudar geopolítica, política internacional. E o filme de Wicked tem muita coisa a ver com política. Adoro essa parte. Tanto a jornada da Glinda e da Elphaba vai mostrar que a população não quer uma solução, elas querem culpados, vilões e heróis para se sentirem confortáveis. Porque é muito mais confortável culpar alguém e botar toda a sua esperança em alguém do que realmente olhar para nossa sociedade e ver qual problema nós temos e resolver ele, que no caso é o capitalismo. O nosso é o capitalismo. Oz é o preconceito. Preconceito vem do capitalismo. Enfim, muitas coisas a serem discutidas. Vemos o casamento surpresa do Fiyero com a Glinda, que nem o Fiyero estava sabendo do pedido de casamento, na frente de todo mundo. E então nós vemos uma conversa deles dizendo que sentem falta também da Elphaba. Inclusive os dois queriam se casar com ela, tenho quase certeza disso. Se rolasse homenagem, muitos problemas iriam ser resolvidos aqui. A Elphaba chega já com toda a fama dela de bruxa amada Oeste e escreve nas nuvens qual sua antecessora do filme original do Mágico de Oz, dizendo o mágico mente. Mas a Madame Morrible, que vai desempenhar o papel do Twitter nesse filme, distorce as palavras dela para dizer Oz morre. Então começa uma perseguição onde os macacos voadores tentam perseguir a Elphaba, ela foge e acaba se deparando com o Fiyero, mas não se revela para ele, então ele foge, ela também foge, e aí vemos a casinha dela, que é bem bruxa natural, bem bruxa, bem wicona, adoro. E temos uma cena maravilhosa que não faz parte do musical e sim foi criada propriamente para o filme. Vai parar nessa cabeça. A música que foi criada especialmente para o filme, que tem nessa cena onde a Elphaba fala a importância de lutar pelo seu lugar e a importância de não deixar sistemas totalitários reivindicarem seus poderes, porque é difícil, é complicado, mas é a sua casa e ninguém pode te tirar da sua casa ou fazer você se sentir inseguro em sua casa. Isso tem uma mensagem muito boa. Ela quase convence os animais, mas aí vem um leão do Bolsonaro e distorce toda aquela rolê que teve no primeiro livro dela, salvando ele da jaula, falando que ela roubou ele e privou ele de ser um leão numa jaula. Tartarugas pelo direito de comer plástico, literalmente. Nossa, que ódio daquele leão. Eu senti um ódio tão grande daquele leão. Da puta. Nossa, tô com tanto ódio dessa desgraçada. Tô com tanto ódio.
Se você soubesse. A pessoa que compôs Atirou para um Gato tava pensando naquele leão quando compôs aquela música. Porque não é esse leão Bolsonaro. Leão do Bolsonaro. Foi só falar do Bolsonaro que o negócio caiu, a maldição. Só aguentar mais alguns minutos, chapéu. Então temos o terceiro arco da cadeirante e do namorado estranho da Ariana Grande, onde os dois vivem uma relação de controle, onde a Nessa Rose é a nova governante da Mantic Land, que é a cidade dele, e que ela faz umas leis de segregação racial para impedir que ele saia do controle dela. Ai, eu odeio essa mulher, nossa, como eu odeio. Ela e o Leon, assim, se eu achar eles na rua, meta porra. Ele é apaixonado pela Glinda e sabe que ela vai se casar, então decide que ele tem que ir pra lá, só que com essa lei não vai dar. Então vemos a Elphaba indo visitar a irmã e pedir ajuda para ela, porque ela está cansada de viver fora da lei e de ser uma exilada. A cadeirante dos infernos começa a se fazer de vítima, falando: ai, você voa por aí, só voa no animal, mas nunca pensou em mim, sua irmã egoísta que nunca te tratou bem. Que maldade a sua, né? Nossa, odeio essa mulher, pelo amor de Deus. A Elphaba, com toda a sua maestria nos livros de feitiço, faz um feitiço para que os sapatos dela façam ela flutuar. No musical, ela volta a andar, mas isso é bem problemático, então eles mudaram para flutuar, que foi uma ótima adaptação. A cadeirante toda feliz vai falar pro Bock que agora eles podem ficar juntos, porque ela não precisa mais da cadeira. E ele fala: beijão, querida, tchau, vou atrás da Ariana Grande. Ela fica puta, pega o livro de feitiços e começa a pronunciar o feitiço tudo errado pro coração dele ser dela. Mas o feitiço acaba dando errado porque, em vez dela ter o coração dele, ela faz o coração dele deixar de existir. Então a Elphaba faz um contra-feitiço e nesse feitiço vemos a música dela, que foi bem nerfada, na peça é bem melhor a música dela, consagrando ela como a bruxa amado Leste. E a Elphaba fazendo feitiço pra ele não precisar mais de um coração, porque afinal, um homem de lata sem coração... referência. Então a Elphaba vai embora dizendo que a irmã dela nunca tratou ela bem e sempre quis mais e mais e mais, sendo que ela sempre deu tudo pra irmã dela e a irmã dela sempre foi mal agradecida, cadeirante dos infernos, como eu disse mais uma vez. Nós temos o Bock como homem de lá e a Nessa Rose, que é a cadeirante, culpando a Elphaba por ele ter ficado assim, e ele fica com ódio da Elphaba, virando assim nosso querido Renan Bolsonaro. A Elphaba vai encontrar a querida amante dela, Glinda, e ela está se preparando para o casamento. E a Glinda tá toda bobinha, falando que elas podem fazer as pazes, que o mágico vai querer ela de volta. A Glinda tá toda bobinha, ainda como se ela não fosse uma figura política de poder, e fala: ai, nós vamos fazer as pazes com o mágico, você vai poder ir no meu casamento. Ah, melhores amigas que às vezes se beijam, e às vezes têm filho, e às vezes se casam. Eu sei que elas pensaram nisso, Depois deles transformarem a música mais chata do musical em uma das mais divertidas com os efeitos visuais, que é do mágico falando que ele é um ditador porque as pessoas são burras e elas não querem saber a verdade, então ele se aproveita disso e ele não tem culpa de se aproveitar disso, ele é só um pobre coitado que sabe como manipular as pessoas. Que pessoa agradável. Aí o Elphaba fala que se alia a ele caso ele liberte os macacos e pare de perseguir os animais. Ele diz: stop, vamos lá, tá tendo casamento, bora embora. Só que nisso, ela vai libertar os macacos e o líder dos macacos, que é o Tissery, não consegue mais falar. Ela fala: talvez você consiga no futuro. Porque se o povo é privado de falar e privado de pensar, em uma hora eles vão se acostumar com o sistema e parar de ter voz. Adoro as analogias de Wicked, são tão complexas, num filme tão bobinho. Eu adoro quando tem glitter, purpurina e coisas do mal e coisas do bem e musicais e tem uma puta reviravolta por trás, uma puta engenharia política. Nossa, como eu amo. Mas, antes do Tissery ir embora, ele revela uma sala secreta que a Elphaba não tinha visto e lá ela conhece a verdadeira face do mágico, onde ele guarda os animais que são contra ele em gaiolas em forma bem desumana, assim, tá bom que eles são animais, mas eles pensam como humano, então, tipo, bem tenso. Acho legal que, enquanto isso tá rolando o casamento e enquanto a Glinda desce as escadas para o altar, a Elphaba desce pras masmorras onde acontece todo esse sistema podre. Tipo assim, a Glinda sendo o que o sistema proporciona pros outros visualmente e o que ele realmente é por trás sendo mostrado pela Glinda. Ela solta os animais, fala pro mágico correr que nunca mais vai se aliar a ele, e os animais estragam a festa da Glinda. O que acontece é, ela prende o mágico, o Fiero aparece, ele também prende o mágico, ele fica com a Elphaba e a Ariana Grande fica tipo: talaricagem, este homem pegou minha mulher verde. Na verdade ela fica brava porque... Na verdade ela fica brava por conta do Fiero, né? Mas assim, eu finjo que é da Elphaba porque faz muito mais sentido. O Fiero e a Elphaba têm seus momentos íntimos de tango com demônio, que foi uma expressão que eu tirei da Neuracy, que é uma palavra pra Shikishu. Tango do demônio, vou usar muito isso. Então, tipo assim, acostume esse tango do demônio. Ou talvez
mas eu vi outra nomenclatura. Dá uma ideia aí do que eu posso usar para cheques. Talvez amor intenso? E lá eles consumam um ato. Enquanto isso, a Glinda, com todo o seu ódio de ser corna pelos dois amores da vida dela, dá a ideia pro mágico de que podem pegar ela caso ameace a Nessa Rose, ou caso pega a Nessa Rose e coloque ela em perigo, porque a Elphaba vai ajudar a irmã. E aí vocês pegam ela. Simples. Só que ela não especificou o que precisava fazer. Então a Madame Morrible, com seus queridos poderes de clima, faz um furacão arrancar a casa da Dorothy do Kansas e jogar na Nessa Rose. E aí a Nessa Rose morre esmagada, assim como a bruxa má do leste. E aí começamos a história de Oz, que não vai ser muito comentada nesse filme, o que me deixa várias dúvidas que eu vou mostrar no final, mas assim, me deixa muitas dúvidas. A Elphaba tem a visão de que a irmã dela vai morrer, e aí corre pra lá, só que deixa o Fiyero na floresta. O Fiyero, em contraponto, acha os macacos e faz uma aliança com eles, já que eles estão libertados agora, o que também não faz sentido. O que prendia os macacos lá não era a prisão em si, era o mágico pegar a família deles e ameaçar eles, só que tipo, não deu tempo em 20 segundos pro mágico falar, solta a família deles, a família dele ir embora, voar por aí. Não faz muito sentido, mas ok, vamos, vida que segue, né? A Dorothy vai embora atrás do mágico e a Elphaba está tentando prestar essa condolência para sua irmã esmagada e ela acaba brigando com a Glinda, que também tá lá, e tem tapa, tem briga de vassoura, tem cambalhota, tem mortal. Só faltou a capoeira do musical brasileiro, sem falta disso, viu? Mas musical brasileiro, te amo. Adoro você. Os guardas chegam, prendem a Elphaba, mas nisso o Fiyero também chega e ameaça a Glinda com uma arma, tal qual Bolsonaro mesmo, e fala que se não largarem a bruxa boa vai levar pau. Se o Bolsonaro liberar o porte de armas pra Roz. Os guardas soltam a Elphaba, mas pegam o Fiyero e aí falam que vão torturar ele, botar ele no poste até ele falar. E então nós temos a melhor música do musical, a melhor música do filme, meu Deus do céu, que é o Todo Bem Tem Seu Preço, onde a Elphaba percebe que todo bem que ela fez sempre vai cobrar ela, então não adianta ela ser do bem, ela tem que ser do mal, e ela faz um feitiço pro Fiyero não poder mais ser machucado, pra ele não ter mais sangue, pra ele sobreviver a todas as agressões que ele tá passando. A Dorothy chega com seu quarteto anti-gays lá no Oz, e o mágico fala que eles têm que matar a bruxa com um balde d'água e trazer a vassoura dela como prova. Vemos a fake news se espalhando com o Leão do Bolsonaro e o Renan Bolsonaro de lata, falando pra toda Oz o que a bruxa fez de mal com eles, que ela lança um feitiço nele. Todas as mentiras que tem um pingo de verdade, mas são mentiras porque não aconteceram assim. A Glinda desperta finalmente e canta sua música solo, que não tem no musical, que é A Garota Dentro da Bolha. Eu acho que é assim que se chama em português. E lá ela conta que ela é uma garota numa bolha, que tá na hora dessa bolha estourar, e ela vê outras situações que não sejam a dela e parar de se importar só com o umbigo dela. Que é bem válido, me identifico com a Glinda. Ela vai falar com a Madame Morrible, dá um tapa nela, não literalmente, um tapa metafórico, dizendo que ela nunca foi boa o suficiente, que ela deve estar feliz por ser uma fraude, porque ela conseguiu tudo que ela queria, mesmo que ela esteja infeliz com isso, mesmo que ela esteja vendendo todos os ideais para um sistema político que vai corrompê-la e vai matá-la assim que ela não for mais útil. Não fala exatamente isso, mas o contexto é esse. Glinda, agora acordada, pega um cavalo e vai até o castelo da Elfa. E lá, ela já sequestrou a Dorothy, assim como acontece no Mágico de Oz, e tá querendo os sapatos da Nessa Rose de volta. Porque a Glinda deu os sapatos pra ela, e aí ela quer o sapato de volta, ela não pode pegar porque o sapato é enfeitiçado. A Glinda chega lá e fala, para de ser doida, filha, não dá pra sequestrar criança, né? E a Elphaba recebe um memorando do Fiyero. E a Glinda pergunta se ele morreu, e a Elphaba responde que é a última vez que nós vimos o rosto dele. As duas se abraçam, fazem as pazes. A Glinda fala que quer contar a verdade pra todo mundo, porém a Elphaba diz que o povo não vai acreditar. E é verdade, o povo não gosta de acreditar na verdade se a mentira que eles conhecem já é o suficiente pra eles. Às vezes, eu considero como chão. A pessoa constrói seu chão com mentiras, e quando ela descobre que isso é mentira, ela não quer que seu chão caia, então ela vai querer que essa mentira se torne realidade. Mais ou menos a mesma coisa com figuras políticas. Ela se despede a Elphaba falando que ela só teve uma amiga na vida, e a Glinda falando que ela já teve várias, mas só uma que importou, e eu chorei. Nossa, mas eu chorei. A Elphaba pega e enche o balde d'água, liberta a Dorothy vai lá e mata a Elphaba enquanto a Glinda fica escondida numa porta vendo as sombras do que acontece e a amiga dela sendo derretida. Mas antes disso, eu me esqueci de comentar que a Elphaba dá o livro de feitiços pra Glinda e fala, agora é com você tem que ser a bruxa boa. Eu acho que é isso que ela faz. Só assistir uma vez,
Estou vos pegando da minha memória. Chega o dia e temos a cena em que o Chistery vai lá do lado da Glinda e começa a falar o nome Glinda, dizendo que os animais estão voltando a reaver sua voz. E vemos o que sobrou da Elphaba, que só foi o chapéu, a vassoura que a musa de direita Dorothy levou e um frasquinho verde que a Glinda reconhece. Ela vai lá em Oz, bota a xereca de glitter na mesa e coisa o mágico porque é um elixir que ele usava para embebedar a mãe da Elphaba e ter relações com ela, e por isso ela nasceu verde, e por isso ela é tão poderosa, porque ela é cria dos dois mundos, tanto de Oz quanto do mundo humano, porque o mágico é do mundo humano. E vemos ela ameaçando o mágico de que se ele não for embora agora, ele não vai embora nunca mais, porque ela vai fazer ele ir embora. E ele vai embora no balão, assim como nós vemos no Mágico de Oz. E a Madame Morrible, ela chega lá e manda prender a Madame Morrible numa cena super satisfatória. Então, acompanhamos o espantalho, indo visitar o Castelo da Bruxa e descobrimos que, pasmem, a Elphaba tá viva, tava lá embaixo, ela só forjou a morte dela, a mandado daquela carta do Fieiro que agora virou espantalho por causa do feitiço que a Elphaba lançou. Eles têm suas declarações de amor e falam que vão sair de Oz e ir pros desertos. Que pra quem não sabe, Oz é um lugar que fica rodeado por desertos. Depois tem todos os negócios dos humanos, depois tem outros reinos, enfim, eles vão ver aventuras no deserto. E depois temos uma cena em que o Glimmer se abre pra Glinda, revelando que ela tem poderes sim e tem a capacidade de ler aquele livro. E da Elphaba com Fieiro e Espantalho, seguindo para o horizonte do deserto. E temos a última cena da Glinda se lembrando, indo pra Mantic Land e se lembrando da onde começa o filme, começa ali, voltando pra cena inicial do começo, falando que os animais não têm mais que se esconder, que eles agora são parte de Oz, assim como todo mundo. E se lembrando de um momento em que ela conta um segredo no ouvido dela, assim dando alusão ao pôster original do musical de Wicked. Lindo, perfeito. Opiniões sobre o filme. Eu adorei o filme, eu gosto muito de Wicked, porém, eu sou muito mais fã do Mágico de Oz do que de Wicked, e sou meio chato. Umas perguntas e incongruências no roteiro que talvez eu reassistindo novamente, que lembrando, eu só assisti uma vez no cinema e não assisti de novo até agora. Até agora ainda não sei por meios que eu possa assistir sem ser no cinema. Então vai tudo da minha memória. Coisas que eu não entendi ou não foram explicadas no musical que eu não prestei atenção. A Dorothy encontra o espantalho depois do Homem de Lata, se eu não me engano. Não lembro qual foi a ordem, mas ela encontra, se eu não me engano, depois do Homem de Lata. Mas o Fieiro foi pego depois que ela saiu da Terra dos Mantiques. Ela deu a volta na Cidade de Esmeralda, tem que encontrar o Fieiro, porque ela encontra os Fieiro onde ele está amarrado. A Dorothy, no musical original e no filme também, o poder dos sapatinhos dela é ela bater o calcanhares 3 vezes e voltar pra casa. Assim que ela volta pra casa, no filme acordou de um sonho e no livro andando, correndo até a casa, correndo até o Kansas. Mas o feitiço da Elphaba fez a irmã dela flutuar, ou na peça fez ela andar. Como que o sapato tinha o poder de levar qualquer um pra casa? Estranho. A Glinda sabia que tinha o trem, que aparece várias vezes ela indo pra Oz de trem, indo pra X de trem. O Boq também tenta sair da Terra dos Mantiques de trem. Porém, ela manda Dorothy caminhar pela estrada de tijolinhos amarelos. Seria a filha da putagem da Glinda? Talvez. Acho que aí, no final, minha nota ficou 9/10, porque é um filme muito bom, é muito competente, tudo nele é excepcional. Só o que me incomodou realmente foram as tramas da Glinda, que pra mim foram meio jogadas, e competido com a trama de Cintiarivo e da Cadeirante dos Infernos. Não consegue impactar do mesmo jeito, e eu toda hora ficava tipo assim, sai daí Glinda, pra mim ver as outras. Por mais que eu ame a Glinda, realmente, sai daí Glinda, eu quero ver a Cintiaria falando dos animais. Me conte aqui nos comentários o que vocês acharam e o que vocês esperavam pra esse filme, e se vocês gostaram ou não. E eu fico por aqui, e beijo!